neste momento, Paulo. O Paulo, irmãos, ele tem sido um missionário que sempre, ele tem procurado prestar conta, né, pastor? Sempre procurado prestar conta. Nós sabemos da dificuldade que muitas vezes se encontra no campo missionário, mas ele não veio aqui só para contar das dificuldades, porque Deus também é o Deus que tem cuidado, não é? Então, nós vamos ouvir neste momento Paulo, ele tem algo a dizer aos irmãos. Saúde a igreja com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Amém. A minha palavra é gratidão. Eu sei que todos vocês, as crianças, as irmãs oraram. Irmã Maria, obrigado por orar por minha esposa. Quero agradecer ao meu pastor amado, que eu conheci hoje pessoalmente, mas o Espírito Santo já tinha apresentado há muito tempo, um carinho. Não mereço tanto carinho, tanta honra, pastor. Honra e glória ao Senhor. Pastor Sérgio, que teve a sensibilidade de me apresentar, o pastor Zé Vanildo. E não poderia deixar de citar o pastor Marcos Rodrigues, né? Deixar registrado que me apresentou o pastor Sérgio, não é isso, pastor? E aí o senhor foi essa sequência, amém? Eu queria, com licença, meu pastor, fazer uma biografia rápida, né? De como eu nasci, o que aconteceu, vai ser bem resumido, para que vocês me conheçam, amém? Tá bom, pastor? Amém? Então, amados, eu sou de Recife, Pernambuco, nasci no bairro de Cajueiro. Sou o filho mais novo da irmã Corina, dos 8 filhos dela, né? E eu tinha ali uma situação que eu não poderia ter nascido, porque não estava sendo bem-vindo. A minha mãe já tinha os 7, que estava passando necessidade, e meu pai, separado dela, devido a ser alcoólatra, não sei por qual motivo, eu não conheci ele. E aí eu nasci por uma situação forçada. E ela tentou que eu não nascesse porque não queria que viesse mais um para morrer de fome. Mas Jesus aprova que eu nasci. E graças a Deus, foi essa primeira vez que ele tentou impedir o ministério da minha vida. Na sequência, já criança, nos braços da minha mãe, brincando de tal do polícia ladrão, né? Lá em Olinda, quando a gente já tinha se mudado para Olinda. Aí caiu ali, alguém pisou na minha mão e tinha um caco de vidro embaixo. E aí saiu todo o meu sangue quase do corpo. E eu fui socorrido para Paulista, a cidade de Paulista ali próximo. E ali todos tentaram me reanimar e conseguiram. Mais uma vez o diabo perdeu, né? De outra vez, brincando, meu irmão chutando bola, né? Minha mãe dizia, cuidado, Ricardo, que você vai machucar teu irmão. Ele chutou forte, pegou nas partes baixas. E eu fui para a cirurgia de novo e quase não voltava, né? Mas aí foi seguindo, com 9 anos, cansei de comer farofa de farinha de mandioca, ou de macaxeira, vamos dizer, com coentro. E cansei de ver minha mãe chorando. E daí, certa madrugada, minha mãe dormia no chão e eu dormia numa caminha do lado. Aliás, que na verdade não era bem uma cama, era um pedaço de estopa de algodão grande, né? Que ela tinha achado, ela botou do lado para mim dormir. Que ela, para isso, ela ter que pagar a prestação da casa da Caixa, que ela foi sorteada por um programa chamado Samia Buana. Então a gente foi morar na cidade de Tabajara, em Olinda, e ela achou esse colchão, né? Tipo um colchão grosso, tanto que eu sou meio carcundinha, porque eu afundava ali dentro, ficava bem gostoso ali, e ela dormia de lado. E eu chorando muitas vezes, porque eu vi ela chorar, e eu me acordei uma vez, eu vi uma brasa viva de fogo em forma de uma pessoa na cabeceira da minha mãe, fazia assim na cabeça dela. E eu fiquei assustado, né? Mas senti algo muito gostoso. E no dia de manhã eu disse, mamãe, eu vi isso. Ela disse, meu filho, é o anjo do Senhor cuidando de mamãe e de você. Nós não vamos morrer de fome. Porque era o cheiro do churrasco do vizinho e a farinha com coentro que a gente se alimentava. E eu saí de casa com 9 anos, fui para Recife, atrás de emprego, na oficina de um cunhado meu, né? E casado com uma irmã minha, e eu fui trabalhando, raspando ali carcaça de motor e ajeitando, e dormia na casa dela. Mas quando eu descobri que ela estava mexendo com algumas situações de bruxaria, não sei por qual motivo, porque fomos criados no Evangelho, eu saí e fiquei dormindo na oficina em cima dos motores, né? Eu tinha uma camisa de deputado
e uma parte debaixo da peça íntima, só isso. Eu lavava de noite e de dia eu usava para raspar os motores. Até que eu consegui ficar fazendo a nota de motores ali na frente. E resumindo mais uma vez, eu comecei a comprar alguma coisa para mim, um quartinho para mim, fui morar. Mas a vida foi cruel. Diante das humilhações e das situações, meus cunhados me levou para beber pela primeira vez. E aquele tal de vamos tirar, né, fazer ele homem. E infelizmente caí na bebida. E daí, resumindo mais uma vez, caí dentro das favelas, Roda de Fogo, Vietnã, Alto do Zé Bonifácio, Ilha do Maruim, né, Jaboatão e Guararapes, aqueles lugares. Passei uma situação muito difícil. Infelizmente, uma maldição que veio do meu pai, e depois fiquei sabendo que ele é da descendência alemã e portuguesa, e vindo para o Brasil, pegou minha mãe a laço, ela é índia, e assim eu nasci, né? Nasceu todos nós. E ele era muito violento. Aquela maldição de espíritos familiares que eu já repreendo na vida de cada um aqui, em nome de Jesus, veio sobre a minha vida. E eu comecei a ter assim, liderança no crime, e era muito violento, e eles tinham medo de mim. Na favela de Roda de Fogo mesmo, nem a polícia entrava. Mas minha mãe estava no circo de oração, dizendo, ele é teu. Continue orando por ele. Continue orando por ela. Ela vai vir, vai ser uma bênção, porque pertence a Deus. Ele me arrastou, me esfregou, me humilhou, tentou me matar, tiroteio, faca, briga muita. Capoeira, era mestre capoeira ali em Olinda, no alto da Sé. Mas Jesus orando. E daí ele botou lá embaixo, e Deus permitindo. E eu fiquei morador de rua. Virei muitas vezes o bom preço e hiper bom preço naquela época, né, pastor, em Recife? Eu virei os latão para comer lixo, né? Brigávamos por um pedaço de coisa estragada dali quando chegava o caminhão. Mas minha mãe orando. E certo dia eu passando em Olinda, de frente do quartel 7º GAC, eu já tinha quase 17, ali um coronel da polícia do exército, e entrando com o carro, parou, baixou o vidro, e olhou para mim, eu com saco, o cabelo Beckenbauer, muitas coisas sujas, muito mau cheiro. Por isso que eu não tenho problema em me abraçar aqueles que é da rua, não tenho problema com isso, né? E ali ele disse, Jesus te ama, e tem um grande plano na tua vida. Tu vai andar muito, e vai ser uma tocha na mão do Senhor, porque alguém está orando. Entra no carro. E eu desconfiado devido a muitas coisas que eu fiz, olhei para o carro, o guarda da guarita, o guarda com pistola, com o rifle, né, o fuzil. E eu olhei assim, eu digo, sim senhor, né? Quem é que não vai entrar? Entrei, sentei, ele entrou para lá, para dentro, e disse, a partir de agora eu vou cuidar de você. Quantos anos você deve ter? Eu digo, eu não sei, não tenho documento. Resumindo de novo, fui morar na casa dele, ele era viúvo, o filho dele capitão, e todos os dias ele descia do primeiro andar e ia orar toda madrugada. E eu escutava porque eu achava que eles estavam querendo me matar. Veja o que o diabo fazia. Mas eu vi ele chorando e falando numa língua. E dizia, salva Paulo Silas, Jesus, porque ele é teu. E ali eu fui até criado praticamente. Ele me alistrou no exército. Fui para o exército, segui carreira, resumindo, fui para a polícia do exército. Fiquei como um agente ali com eles, lá perto do 7º GAC. E depois, com o tempo, eu disse, eu não queria mais seguir. E quando eu dei essa notícia para ele, eu chamava ele de pai. Ele disse, Jesus já falou comigo, é hora de você ir. E eu fui lá para Macaparana. Minha mãe já não morava mais no Recife, mas estava morando em Macaparana, numa casa que ela comeu, onde meu pastor nasceu. Olha aí, tá vendo? Deus sabe fazer as águas se encontrar, né? E aí o que aconteceu, resumindo mais uma vez, eu fiquei um pouco com minha mãe, orei, chorei com ela, me abracei, matei a saudade, mas eu disse, mãe, é hora de eu ir de novo. Ela disse, de novo, meu filho, de novo. Mas onde eu passei, irmãos, eu sempre tinha a caderneta da poupança da Caixa Federal, né? Eu mandava um dinheirinho na conta da minha mãe, sempre. E aí eu fui para Santa Cruz do Capibaribe, trabalhei, lutei, venci alguma coisa costurando nos fabricos, que lá é só fabrico. E aí eu peguei, montei uma empresa para mim de aquarismo. E fiz o curso pela São Bernardo do Campo, aqui da revista Aquarista Júnior, do Marcos. E aí fui próspero, e aí consegui botar lá os tanques, resumindo de novo. E aí comecei a botar a loja de peixe. E aí conversando com o Marcos disse, por que você não vem para aqui, para São Bernardo? Tem muito lugar bom. Aí a dificuldade de água para o peixe desenvolver.
E eu digo, oxe, coisa boa, vou para uma cidade melhor e vou ser um empresário melhor, vou cuidar da minha vida. Coitado de mim, né? Vou cuidar da minha vida. Você não cuida da sua vida, quem cuida da sua vida é Ele. Só Ele sabe os planos que tem a teu respeito. Só Ele sabe os projetos. Parece que está perdendo, né? Parece que está sendo perdido, está tudo. Mas Ele está dizendo, eu vou te fazer vencedor. É nessa oração, minha irmã. É nesse clamor. Você diz, eu não tenho vida. Tem sim, porque vem dele. Ele é o propulsor da tua vida. Naquela situação eu vendi tudo. Resumindo, peguei o ônibus 4 dias, 4 noites praticamente para vir para São Paulo. Uma tristeza. Eu guardei o dinheirinho para comprar um espaço e fazer uma psicultura para mim, pois eu já estava formado. Chegando aqui, peguei pneumonia nos 2 pulmões. Resumindo, 1 ano, gastei todo o dinheiro para não morrer. Quando fiquei bom, fui orar para voltar para Pernambuco, pedir perdão a Deus. E aí Deus disse, servo meu, vai para frente, não para trás. Eu não entendi. Quando eu chego lá na casa do irmão onde eu estava hospedado, não, irmão, não, o homem, ele é sendo ímpio ainda, ele disse, olha, eu estava aqui pensando, você não vai para Pernambuco, lá é muito sofrido, lá é muito difícil. Olha, vai lá para Curitiba, que lá tem um amigo que vai te receber, você vai ficar lá na casa, bem atendido, lá tem trabalho, tem muita psicultura, muita loja. Eu digo, não é que eu vá mesmo? E eu sou duro de pegar opinião, né? Eu analiso, melhor dizendo. Mas eu aceitei e fui. Chegou em Curitiba, fui congregar com o pastor Pimentel do Carvalho, saudoso pastor Pimentel. E ali fui batizado com o Espírito Santo. E resumindo, fui batizado em 2 horas da madrugada na vigília. E fui renovado às 5 para 6 horas da manhã. E o pastor disse, grande é a tua caminhada. Por isso o batismo e o renovo. Porque geralmente você é batizado e depois de um tempo renovado. Mas ele disse, é muito grande a tua caminhada. Por isso que Deus te reforçou. E naquela situação eu não podia ficar dentro da igreja, irmãos. Eu estava tão animado e Deus me mostrou o nome Garuva. E todo canto que eu olhava tinha Garuva. E eu não sabia o que é que era. E eu não podia ficar dentro da igreja porque eu fui batizado com voz de trovão, segundo eles. Uma hora eu olhei para uma porta de vidro como essa. Quando eu fui falar, estourou a porta de vidro. Esse pastor não tem condição, deixa ele lá na porta. Porque aqui ele vai acabar com tudo. E as irmãs não estavam aguentando. O nordestino daí está muito... Vamos orar para descontrolar esse negócio. E não era eu, irmãos. Eu falava assim, para mim eu estava falando como eu estou falando normal. E aí o que acontece? Já era de Deus. Eu ficava na porta da igreja com os porteiros. E aí quando eu falava ali, quem ia passando dia de sexta, sábado, domingo, para tomar cachaça e para beber, fazer farra, caía de joelho. Caía da hora que eu abria a boca, eles caíam de joelho. E eu abraçava e eles entravam na igreja e aceitavam Jesus. Muitos foram libertos para a glória e honra e louvor do nosso Senhor. E aí o pastor disse, vamos orar em cada reunião, porque eu não estou entendendo. Ele disse que tem uma chamada e está queimando, eu estou vendo é a hora de ele morrer, ela vai fazer 1 ano. E aí Deus manda um casal de lá de Santa Catarina congregar com nós ali. E esse casal congregando, quando o pastor comentou, ele levantou a mão e disse, posso falar uma coisa? Disse, pode. Garuva é lá a primeira cidade de Santa Catarina. E inclusive eu tenho uma casa lá, ele pode ficar lá à vontade, fazer a obra sem pagar nada. Ele dá direção. Enquanto você quiser fazer da sua maneira, só vai sofrer. Mas quando você disser, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve, vai chegar direção para você, vai chegar direção para a sua casa, assim diz o Senhor. Aí vem, resumindo de novo, pastor, já estou terminando. Quando eu cheguei em Garuva, a minha mudança era o quê? Um colchãozinho, travesseiro, algumas coisinhas. E ele deu endereço. Na divisa a placa Paraná, Santa Catarina, ele me deixou. Eu atravessei aquele colchão na mão com uma bolsa. E atravessei um riacho chamado Rio São João. E cheguei nessa chácara que ele disse. Realmente o filho dele era desviado, estava lá com uma namorada. E ele me atendeu, que já tinha falado, sua casa é aquela. Abriu e eu entrei, não tinha nada. Eu digo, não, mas não tem problema, pode ficar tranquilo. Deus proverá. O pastor me abençoou, eu não contei um pedaço antes porque seria muito, mas foi o pastor que me abençoou e outra igreja, eu fazendo evangelismo em Curitiba, que me deu a condição de ir. Depois eu conto melhor em outras oportunidades. Tem muito testemunho, para a glória do Senhor. E ali eu fiquei morando, botava o colchão no chão, tinha um lago do lado da casa, que minava o chão. E quem já teve pneumonia sabe que isso é perigoso, frio, né? Porque como é que Deus manda eu lá para Curitiba, sabendo que eu já tive pneumonia, mas ele disse, eu adapto os teus órgãos.
Ele adapta você para as maiores batalhas. Ele dá armamento. Ele dá condição para você batalhar. E ali eu dormia. E aí, com um pouquinho que sobrou da feira, eu comia. E andava 2h30 para a cidade de Garuva, conheci a cidade. Me apresentei o pastor da Assembleia de Deus, que era também da missão, do ministério lá de Guaratuba. E aí ele me recebeu, o pastor Cícero, e disse: o que você precisar, estou à disposição. Mas infelizmente, irmão, tem pessoas, não estou criticando, que só fala, né? Quando vê o peso e a responsabilidade, se está muito pesado, deixa ele aí, Deus cuida dele. Mas Deus quem queria assim, não reclame. Isso que você está passando é vontade de Deus. Vai chegar o tempo de cantar. Fique calma, não se desespere. Naquela situação, eu indo e voltando, né, o rapazinho da chácara só usava droga, só via lá para dentro escondido. E eu fiz amizade com outro rapazinho de lá. E eu sempre falava de Jesus, mas ele muito duro, bruto, a família católica. Mas eu sempre estava em oração. Quando dava desespero, resumindo, eu entrava dentro do mato, porque a comida acabou. E eu ia procurar e achava só banana verde, nem madura aparecia por inconsciência. E eu disse, é uma banana chamada Maranhão, roxa. E eu descascava ela, trazia, fiz um fogão de barro. E eu comecei a fritar aquela banana quadradinho para variar, depois redonda, porque variava. E assim ficava o cardápio. E eu comia aquilo ali. E já não precisava de banheiro mais, porque estava tudo já isolado. Graças a Deus. E eu ficava naquela, tomava banho num caninho de água gelado que o gato fazia miau e se esticava de tanto gelado que estava ali e dormia. E o meu colchão eu virava para o sol para ver se saía aquele mofo e saía virando. E assim eu tinha só um terno azul marinho, que eu me lembro, um sapato social. E Garuva é muita garoa. Eu ia 2h30, às vezes no escuro, quando eu voltava, pisava a hora dentro da lama, a hora chegava em casa, lavava o sapato e botava no sol no outro dia para o culto. Não perdia um culto. Estava lá. E o pastor pregava daqui: um dia você está aí sendo humilhado, mas um dia você vai estar aqui pregando o evangelho da cruz. Na cidade de Garuva. Resumindo, de novo, consegui um emprego numa banca colonial. Tem muita banca que vende produtos coloniais de alemão. E eu fui trabalhar ali de segurança, eles chamam guardião. E aí o tal do Chapecó, que era um traficante, que depois eu descobri uma situação diferenciada que eu não posso comentar, que o nome dele não é Chapecó, eu estou botando fictício para não ter problema. E aí a gente foi trabalhar ali. Ele disse, olha, você vai fazer o seguinte, vai ganhar muito pouco, mas você vai comer tudo que tem aqui. Vai morar naquela casa ali, que é pequenininha, mas eu moro lá, não estou mais morando lá. Quando eu olhei para a casa, irmão, uma casa luxuosa, de madeira de lei, com um lago ao redor, uma pontezinha. Lá dentro tinha sauna, de glória. O caninho de água gelada lá, virou um chuveiro quente. Cama que tinha um negócio que apertava assim, que fazia uns berengandã, para o missionário ficar bem massageado. E ele não entendia porque eu trabalhava a noite toda e de dia eu passava o dia pregando dentro da cidade. Ele disse, esse cabo aí está dormindo. E sem eu saber, ele mandou, estou resumindo, né? Se for contar detalhe, ele botou umas câmeras, né, com aquela ultravioleta para ver de noite se eu dormia. E teve um dia que eu estava... Eu cheguei, eu estava me trocando para subir, chegou um funcionário dele gritando e disse, o patrão está te chamando. E ele chorando, esse funcionário. Eu digo, o que foi que aconteceu, gente? Tem que pegar arma aqui, alguma coisa está acontecendo? Não, porque era a segurança dele também. Disse, não, vamos lá, ele está te chamando. E saiu bem puxando pela mão, igual uma criança. Cheguei lá, ele estava em cima, no escritório dele, olhando para a tela do computador, com as pernas em cima, encolhido com a criança, com as mãos assim, e apontando, e muita gente, até cliente que estava passando na BR, que ali é uma principal turismo, e dizia, olha para ali. Aí quando eu fiz assim para olhar, só fica aquela imagem, né, feito um fantasma. Você sabe a imagem da câmera de noite. Era eu andando, eu vi, e andando 2 tochas de fogo de quase 3 metros, de um lado e do outro, guardando a minha vida. Eu vi e eles viram. E eu olhei e me arrepiei, até eu me arrepiei que eu não via, porque eu orava e falava muito de mistério à noite ali dentro. E ele dizia, eu quero isso aí para mim. Eu digo, então dobre o joelho e aceite a Jesus. Ele recebeu Jesus, ele era muito conhecido, muito respeitado. E assim ele também ganhou outras pessoas. Foi cumprir a sentença, porque Deus perdoa, mas não isenta da culpa. Por isso não é bom praticar de novo. E ele foi para a prisão e lá padeceu, mas foi salvo. Resumindo de novo, parti, né, pastor viu minha situação lá e indicou-me para o pastor Cisino Bernardino.
e pastor Cisimberto me levou para Palhoça. Cuidei lá de obras, nós fizemos a obra. Fomos para Gramados, no Rio Grande, depois Argentina, Barracão na divisa, e também Paraguai. E viajamos, fizemos muitas coisas para o Senhor. Por último, agora eu estava aqui, perto de Maringá, trabalhando na Assembleia de Deus Missão, né? E o pastor, depois de um tempo trabalhando como secretário, organizava os aniversários, as coisas dele, era trabalhar na tesouraria junto com o tesoureiro. Ele disse: você quer fazer missão lá em Pernambuco? Eu digo: faz muitos anos que eu oro. Inclusive, eu não contei para o senhor, mas minha mãe morreu e eu não estava lá. E olha que eu pedi de tudo para Deus, que não fizesse isso, que o dia permitisse minha mãe morrer, eu não estar perto dela, para dar o último abraço a ela. E ver ela me chamar de Paulinho, meu pituquinha. Não ria. Era assim que ela me chamava dos filhos mais novos dela. Mas ela morreu, eu estava fazendo missões dentro de um mato muito longe, perto de um grupo sem terra, e aquela situação não permitiu. Quando eu trouxe um batizante para a cidade, o meu celular caiu várias ligações, minha família me dizendo um monte de coisa, e dizendo: que tipo de missão é essa que você não pode ver nem tua mãe morrer? A outra dizia: tua sobrinha já está casada, tem filhos e você não conhece. Esse amor é tão grande que a gente sai do meio da parentela. Já chorei muitas madrugadas, aniversário. Já trabalhei muito de carreta, em caminhão, em outros lugares, de guindaste ali na Massaglária do Brasil, quando eu estava numa aldeia de índio, ganhando para Jesus aquele índio, 75 índios batizados. E eu via se abraçando, chamando mamãe e papai, pastor, contando da história. Porque minha avó, porque a avó do meu avô, eu não sei quem é, nem a avó, nem a mãe da minha mãe. Eu não sei de nada da minha família. Eu não sei o que é o amor de pai, de mãe, eu não sei o abraço do meu irmão. E agora eu estou dentro de Pernambuco, 500 quilômetros do meu irmão, e eu não posso nem ver ele ainda, agora que eu estou em Pernambuco. Eu sei, Cabancho. O amor é tão grande que ele supre tudo e preenche. Ele disse: eu cuido de ti, tu serás meu missionário. Uns te receberão, outros te desprezarão. Mas eu, Senhor, digo: a farinha da panela não acaba e nem o azeite da botija. E eu ali vim para Pernambuco. A mudança veio para cá. E veio eu num carro, porque esse carro não podia chegar, mas Deus usou as pessoas, deixou ele equipado. E minha esposa veio dirigindo. Cheguei aqui na beira do... Aqui não, né? Em Pernambuco. Na beira de São Francisco, lá, na cidade de Santa Maria da Boa Vista, perto de Petrolina. Começamos uma obra ali pela fé. Mas tinha muitas igrejas, eu não sabia por que aceitaram ali. Não sabia eu que era uma situação, mas praticamente para destruir o ministério. Mas tudo bem. E eu fui com minha esposa, fizemos um trabalho bonito. Uma pessoa muito difícil, casal daquela cidade, foi batizado no Rio São Francisco, mais um jovem, primeiros 3 batizantes. Foi uma benção, a igreja foi bem feita, bem organizada, o salão onde foi alugado. A obra prosperou ali, mas eu recebi um golpe de um obreiro e assim aquela situação virou meio difícil. As próprias pessoas que ele conhecia mais trouxe, ele levou. Né? Disse: esse ministério de lá do Paraná não vai prosperar não, vocês saiam daí, porque esse menino ele já está doente. Eu fui cair na besteira que você tem que cuidar com quem você fala, viu? Mas devido a muito tempo sem ter com quem desabafar, não tem um pastor presente para me aconselhar, porque se eu contar depois outros testemunhos, você vai entender que eu sempre fui para arrancar toco. Depois que a obra estava pronta, leva um lá e tira ele daí e bota para um lugar pior. Sempre foi assim. Por isso eu não tenho saúde hoje. Eu já tirei minha vesícula, né? A gastrite está terrível, mas graças a essa igreja eu estou tratando, porque senão eu ia estar com câncer no esôfago e no meu estômago agora. Graças à visão do pastor que fez o bem sem nunca me ver. E olhou para mim esses pastores: pastor, o senhor está de parabéns por essa equipe. É um amor, né? Todos os 2 seus coordenadores, todos os agentes missionários. O pastor mandou um abraço da Colômbia, da Bolívia, né? Mandou dar um abraço, dizer para o senhor mandar para todos, que também me ajudou. Inclusive, para dizer que eu não estou mentindo, ele não é um médico, fez um relatório meu e disse que eu tinha que procurar um cardiologista com urgência. Eu fiz ali a aferição hoje, estava 19 minha pressão, e deve estar agora em 23. É todo dia 23.
minha cabeça pega fogo, a orelha está pegando, mas a minha vida está na mão daquele que tudo pode, como a sua também. Resumindo, eu olhei para o pastor e disse, olha, houve isso e isso, e eu vi que não houve surpresa quando eu disse que a igreja estava crescendo e de repente houve aquela situação, porque o rapaz queria ser o dirigente, né? Mas ele estava auxiliando. E o chefe que me auxiliava, ele disse, eu também tenho uma notícia, eu não posso mandar mais ajuda para você. E sobre a saúde, aí eu fiquei sabendo que você fez uma vaquinha com um rapaz chamado Pastor Marcos, que eu conheço também. Mas eu não tenho condição, vê se dá certo essa vaquinha aí, vocês se viram aí, tá? E eu tive que fechar, dei as coisas, deixei reservada para outro pastor vir buscar, e eu vim para a casa dos parentes da minha esposa. Infelizmente, uma família que trabalha com bruxaria, a casa tem muitos, né, idolatria, e eles não aceitavam de nem orar, nem receber ninguém evangélico lá. Ficamos isolados, mas o pastor Marcos continuou lutando, falando comigo. Quando eu conseguia caminhar algumas horas, subi numa pedra, e quando alguém botava crédito para mim, eu conseguia falar desse jeito aqui, 1 hora ou mais com alguém, quando aquele crédito era muito. E aí eu comecei a orar, mas eu disse, eu acho que eu fiz algo muito grave. E o inimigo começou a lutar, eu comecei a entrar em parafuso. Alguém mais atrás do testemunho aqui de São Paulo brincou, fez eu de cobaia a minha esposa como psicologia, para se formar. Depois outra situação eu conto, sem citar nomes. E eu fiquei ali e comecei a entrar em depressão, síndrome do pânico. A minha esposa começou a desfalecer e dos 113 quilos que eu estava, fui para 75. A agente de saúde, todo mundo dizendo, nesse campo que eu estou hoje, que eu estava com câncer, que ninguém se aproximasse de mim. E ela também estava morrendo, porque aceitou Jesus que eu preguei. Porque quem ganhou minha esposa para Jesus foi eu. Essa é outra história, não tem pecado não, viu, irmão? Foi uma vez que eu vim para o Pernambuco e fiz uma missão, fui pastor-presidente da Assembleia de Deus Resgate Sertão, na cidade de Bonito, né? Ali perto do sertão de Pajeú. Mas foi um tempo que Deus falou lá no Gedeões que eu ia fazer, eu não sabia, aconteceu. Mas outra hora eu conto. E Deus me deu esta bênção, que é cozinheira, discipulei, falei de Jesus, e a nordestina aí veio para Jesus, tem cuidado de mim, eu cuidado dela, né? Ela tem uns 80 anos, eu estou com meus 17, mas eu aceito ela assim mesmo, amém? Resumindo, nós voltamos ali. Irmãos, eu disse, Senhor, eu entrego minha vida em tuas mãos, a da minha esposa, a obra acabou, missões não tem mais. Eu creio que eu fiz, foi para a tua glória, não foi para me aparecer, não mostrei, até porque eu não sei nem pregar, nem falar, mas tudo que eu fiz foi que minha mãe Corina me ensinou, que ela aprendeu aos pés do pastor Zé Leôncio, que era o sogro do pastor Ailton, que hoje é da Assembleia de Deus Pernambuco, e ela me ensinou tudo ali. E também, sempre admirando o nosso presidente, ela dizia, isso aqui é um homem de Deus, esse japonesinho aqui. Ela dizia, pastor Zé Wélio Bezerra da Costa, da CGADB, ela dizia nos cartazinhos na foto, respeita esse homem. Eu nunca sabia que um dia eu ia estar aqui. Nunca fui do Belém. Sempre da missão, porque lá no Paraná era mais missão. Resumindo, eu disse, amor, vamos orar. Aí um dia a gente foi cantar os hinos, que a gente fazia culto doméstico. O parente dela ouviu, mudou a senha da internet para a gente não falar com ninguém. Aí comida, a gente estava comendo com Bolsa Família dela, que às vezes andava e ajudava outras pessoas também dividindo tudo. Aí foi onde as dores do meu estômago, faz 2 anos, irmão, que eu durmo sentado na cama, porque se eu deitar eu não aguentava de tanta dor e refluxo, né? E eu não sabia o que era. E assim a minha esposa também, bronquite asmática crônica, passava mal. E um do lado morrendo e do outro tentando salvar e eles dando risada. E um dia eu desci lá no cercado, detrás da casa, tinha 3 latas de cachaça e o nome da gente nos papel pegando fogo. Deu para ver ainda Silas e Eliana no final. E aí eu comecei a dizer a minha esposa, vamos orar. E eles faziam coisas, a caixa d'água que eu tomava, escovava o dente, eu tenho uma foto ali, mostrei, pastor, tinha coisas podres lá em cima.
Eu estava dizendo, essa água está fedendo, está estragada. Quando eu fui ver, tinha bichos podres que eles deixavam ir lá para que a gente não tomasse banho e saísse da casa. Apesar da água muito salgada que é lá, irmão, dos poços, da comunidade, cabelo fica duro, e assim as roupas secam, queima, não, dura quase um ano a roupa nossa lá, né? E a pele fica ressecadíssima. Passando tudo, eles ainda estavam desprezando para a gente ir embora de lá. E quando eu entreguei tudo, que eu não tinha para onde ir, não tinha saúde para arrumar emprego, não tinha condição de nada, Deus usou o pastor Marcos dizendo, olha, eu falei com um pastor chamado Sérgio Pértico, e ele vai te ajudar. E eu naquela hora glorifiquei a Deus. Consegui falar, eu acredito com o senhor, me desculpe que a minha mente não anda bem ainda, mas eu acho que eu não sei se ele falou, se eu falei, mas o senhor começou a nos ajudar e disse, não se preocupe, você não está sozinho. Deus não esqueceu do trabalho das suas mãos. E assim nós começamos a receber suporte. Um dia ele disse para mim, olha, eu arrumei mais uma força para você. Pastor José Ivanildo, amigo meu, vai te ajudar, você vai ser cuidado. E o ânimo foi voltando. E a chama foi acendendo de novo. E a coragem foi. Porque quando o papai está perto, pode vir gigante, pode vir que for. Ele não tem história para cotar Golias, mas eu tenho e você tem. Ele é um derrotado. Nós temos vitória para contar. Eu comecei a me crescer, falar de Jesus, começamos a adorar a Deus, né, com cautela, porque lá é um lugar que um rapaz fez conteúdo secular, foi tentar filmar e falar alguma coisa, eles bateram no rapaz, quase esfaquearam e quebrou o celular do rapaz. Então chega de celular lá e já fica olhando, e já diz, olha, diga esse cabo aí que não venha para cá. Um arredio a crente terrível. Mas Deus deu uma graça tão grande a nós, que aquele povo disse, ali tem um homem de Deus. Aquela ali é uma mulher de Deus. Eles não respeitam, irmãos. Eles não querem receber oração, muitas vezes, mas eles nos respeitam. Eu tenho, graças a Deus, uma moral que eu não imaginava ter. Porque geralmente quem tem moral é quem tem. Eu não tinha, mas eu tenho respeito porque a graça de Deus estava sobre mim. E aí então começou agora a gente voltar a ter vida, se alimentar um pouco melhor. Começamos a contar as nossas necessidades. Eu estava com óculos há 4 anos. Estava cego, não podia ler a palavra de Deus direito, nem letra gigante, nem super gigante, né? Nem se botasse um outdoor na minha frente, eu estava numa condição difícil, porque ficava tudo embaralhado, se fosse grande demais ou menor. Deus usou a igreja, está aqui o óculos. Estou enxergando bem, falta dor de cabeça não tenho mais, nem ânsia de vômito. Estava com essas dores no estômago, não dormia há 2 anos. Quem não consegue dormir, irmão, o corpo não descansa. Meu coração trabalha 24 horas, lógico, mas durante a noite ele... uma intensidade, mas ele estava direto, fabricando meu rins, urina direto, e eu toda hora no banheiro, de dia e de noite, a mulher chorava e dizia, eu não sei o que é que eu faço, você vai morrer. Eu digo, eu não consigo dormir. Quando eu consigo, eu dou aquele supapo e a dor vem. E a igreja também pagou a endoscopia, e eu fiz, e ali o médico disse, você está com ferida no esôfago, e no estômago, mas tinha uma endoscopia antiga que dizia que eu estava com úlceras, mas essa igreja eu pedi para o pastor orar, e eu fui curado das úlceras, tem poucas feridas, e Jesus tirou a dor. Estou me tratando, até o final do ano eu tenho que me tratar, medicamentos, e assim eu estou conseguindo dormir, que era o sonho, o desejo que eu tinha de dormir. Eu consigo dormir, irmãos, eu consigo dormir, eu consigo sonhar, eu consigo deitar e dormir com minha esposa. Eu não fico mais andando dentro de casa o dia e a noite. E eu estou conseguindo falar. Então, tem para resumir, um senhor que ela conhece muito bem. Eu digo, eu vou na casa dele, seu Paulo Firmino, respeitado em toda a região. Católico, é uma ordem dele, todo mundo baixa a cabeça. É como nosso presidente aqui, vamos dizer, daqui, setorial. E aí ele pegou, foi para o hospital, teve para AVC, mandaram para Recife, ele gosta muito de mim. Tem um áudio aí ele falando. E eu disse, amor, ele vai chegar. Eu fiz um voto. Se ele chegar com vida, eu vou orar por ele na casa dele. Ela disse, você está doido? Oxente, menino, ele vai quebrar tudo lá. Você não vai não. Pelo amor de Deus. Eu digo, amor, já vi que esse remédio está fazendo mal a você. Para com isso. Deixa eu ver se você está com febre. Você está dando. Eu digo, eu vou lá. E não é que o homem chegou depois de 1 mês em casa. E eu peguei a missioneira. Quem sabe quem é a missioneira? Quem já sabe quem é a missioneira? Pastor? É a moto que a igreja doou para mim. Porque eu já tive 3 carros, os carros se acabaram na obra missionária e esse último também está lá. Só serve para os ratos dormir agora e cheio de poeira lá. Mas fez a obra também aqui no Pernambuco. Amém? Então eu peguei a missioneira, montei com a esposa e a esposa tremendo.
Eu digo, fique só quieta, deixa comigo. Jesus vai fazer. Chegamos lá, ele estava lá com uma máscara, sentado, debulhando feijão, né, com a esposa dele, Dona Lourdes, e a gente tudo conversando ali, e daqui a pouco eu fui pegando coragem, com muita cautela, irmão, porque tem muita gente que chega e diz, mas é assim. Não é assim. Tenha calma. Não, mas Jesus, tenha calma. O tempo é tempo. O dia é hoje, a hora é agora. Mas tenha calma. Deixe ele falar. Paulo e Silas estavam lá. Vai fazer o quê? Não, não vai nada. Vocês vão orar. Na hora certa você vai ganhar. Mas vai orar. O Espírito Santo impediu. E aquela hora eu cheguei. E quando eu vi uma brechinha, eu vi que ele estava quebrantado. Quem é sábio, ganha almas. Quando ele se quebrantou, que eu disse, olha, senhor Paulo, eu amo muito o senhor, e minha esposa ama como uma filha, como se eu fosse um pai para nós. Aí ele foi se quebrantando, eu disse, eu fiz um voto, se o senhor chegasse com vida aqui nas Terra Branca, aqui no Pajeú, eu ia orar pelo senhor, posso orar? Ele disse, pode. A esposa dele botou um olho desse tamanho, os filhos, todo mundo estava no terraço, pessoas vizinhas, olhou assim, ele disse, pode. Eu disse, posso, então vamos orar. Até na oração, eu creio que alguém viu, entre a oração, eu falei, disse, ele serve a Deus na igreja católica aqui. Alguém até, né? Eu digo, mais estratégia, porque ele diz, eu sirvo a Deus, não preciso mais servir em outra igreja. E eu usei aquela estratégia para alegrar ele, né? E ele se quebrantou mais ainda. E aí a gente conseguiu fazer uma coisa que era impossível, que muitos tentaram e não conseguiram. O seu Paulo recebeu a palavra. E assim Deus vai trabalhar lá. E na vida de todos aqueles. Porque quando a oração terminou, tinha gente chorando. Tinha gente... Eu consegui... O pior de tudo, que eu consegui filmar, irmãos. Que ninguém deixava. Filmei. E ele disse, você é uma bênção, você é meu amigo. Então peço oração. Estou encerrando aqui dizendo que ele é fiel. E ele pode na sua vida e na minha. Eu só tenho gratidão, porque eu sei que as irmãs choram por mim. Eu sei que vocês, até as crianças, irmãos. Olha, eu oro todo dia e peço a Deus que abençoe a vida de vocês. E acompanho por essa live. Um dia eu sonhava de sair dali e estar aqui. E amanhã eu vou ver eu ali. E olha aqui a prova aqui, pastor. Todos os cultos... Todos os versículos, cada pregador de Santa Ceia, cada culto de ensino na terça-feira, cada culto de criança, eu tenho tudo registrado aqui. De 4 meses que agora eu tenho uma casa que Deus me deu, que eu vou testemunhar amanhã. Não moro mais de favor, moro na minha própria casa que Deus me deu para mim administrar. Tem um poço que diante das águas salgadas do Pajeú, é o único poço que a água é mais doce que tem, é o meu, que eu posso fazer feijão e tomar banho à vontade com ele. E acompanho vocês de lá. Eu conheço, eu cheguei agora há pouco, disse, pai do senhor pastor Luiz Paiva, que eu admiro ele. Ele ficou olhando para mim assim, disse, como é que ele sabe? Alguns eu conheço pelos nomes, né? E pastor Duval, né? E alguns aqui. Eu ainda não vou mais pegar tempo, mas eu estou muito alegre. Agora eu voltei a ter vida. E eu quero dizer que o Salmo 118, versículo 17 diz, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor permitiu muita coisa na minha vida, mas não me entregou à morte. Você vai viver, ele vai viver e vai contar o testemunho para a glória do Senhor e vergonha do diabo. Diga amém. Amém.